Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan Lima e é um grande prazer tê-lo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Hoje vamos falar sobre Elinho. Conhece? Não? O justiceiro mais novo que o Brasil já teve. Hélio José Muniz Filho nasceu em Camaragibe, Pernambuco, no ano de 1977. De família pobre, Hélio agiu principalmente na comunidade onde foi criado, na região metropolitana de Recife. Cresceu como um garoto normal, mas amedrontado pela violência. Chegou um ponto em sua vida em que não aguentou mais ver tanta violência e nada sendo feito para acabar com as almas cebosas, termo que ele usava para se referir aos bandidos que ele tanto odiava. Aos 16 anos, e cansado de ver sua comunidade sendo constantemente vítima de assaltos e homicídios, ele decidiu que fazer vingança com as próprias mãos era a melhor opção. Assim, em 1993, surgiu Elinho, o Justiceiro, como viria a ser conhecido o mais novo assassino de bandidos do Brasil. Ele também era chamado carinhosamente de Pequeno Príncipe, pelas pessoas de sua comunidade, em alusão à obra de Antoine de Saint-Exupéry. Alguns amigos de sua infância partiram para trabalhos considerados normais e socialmente aceitos, como Alexandre Garnizet, que se tornou músico na banda de rap Faces do Subúrbio. Mas já o Hélio Muniz Filho, ele enveredou-se para o lado do crime, ironicamente, por não sustentar mais a criminalidade crescente em sua região. A onda de crimes na década de 90, tanto na capital Recife quanto nas cidades próximas, como Camaragibe, ganhou um status nunca visto antes. Ninguém tinha mais sossego ou se sentia seguro em sair de casa, nem mesmo nas comunidades mais carentes. Isto é, bandidos estavam roubando até mesmo quem não tinha posses ou condições de morar em um lugar mais seguro. Os crimes eram tantos que a polícia não tinha condições de prender todos. E quando isso acontecia, a justiça liberava o suspeito, seja porque a cadeia estava cheia ou por falta de provas o suficiente para mantê-lo preso. E assim, a onda de crimes aumentou ainda mais. Diante da perspectiva de impunidade, os criminosos agiam cada vez mais violentamente, não dando chances a quem quer que fosse. A população se revoltou, evidentemente, e isso acabou influenciando o adolescente Hélio Filho, que se uniu a alguns outros revoltados e criaram, assim, um grupo de extermínio por conta própria, que se denominava os Vingadores. Começaram, então, a procurar e matar alguns criminosos, sem levantarem muita suspeita inicialmente. Matar era tão fácil para eles que, posteriormente, Elinho chegou a dizer em uma entrevista que matar era como beber água. Embora beber água seja uma coisa importante, é muito simples, não é? Bom, é também simples chegarmos à conclusão que, para Elinho, o ato de matar o bandido lhe trazia prazer, ou até mesmo alegria. Com base na lei do talião, do Código de Hammurabi, isto é, olho por olho, dente por dente, a vingança consistia na retaliação contra uma pessoa ou grupo, em resposta a algo que foi anteriormente percebido ou sentido como prejudicial. No passado, em especial na Idade Média, atos vingativos eram comuns entre os cidadãos, que ao provarem o porquê de terem cometido o crime, normalmente, para resgatar sua honra dentro da sociedade, tinham sua inocência e liberdade promulgadas pelos juízes. Em muitas sociedades modernas, especialmente nos países do Oriente Médio, a vingança ainda é um ato de hombridade, no sentido de honradez. Já no Brasil, tal ato é considerado um ato de altruísmo, quando se impõe a justiça acima das premissas da lei, em que o autor age de forma egoísta e acaba executando o papel do Estado de forma ilegal. O artigo 345 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, diz: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite, pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa, além de pena correspondente à violência.
Isso significa que, além da detenção, como prisão provisória de 15 dias a um mês, aquele que se vinga ainda poderá pegar a pena correspondente ao ato. A pena pode variar de acordo com vários detalhes, como idade, gênero, profissão da vítima, além de antecedentes criminais de quem se vingou e motivação do crime. O que Elinho queria era, como ele mesmo dizia, limpar a cidade, tirando as almas cebosas de circulação. Almas cebosas era como ele se referia aos criminosos, desde ladrões de galinha aos assassinos mais impiedosos de sua região. Sua fama foi só aumentando. Toda a população da comunidade onde vivia e procurava constantemente, denunciando qualquer um que fizesse ameaças ou os roubava, como que dando motivos para o matador de bandidos entrar em ação. A partir de uma denúncia, ele mesmo se dispunha a procurar o denunciado, julgá-lo e condená-lo à morte, coisa que fazia normalmente em companhia dos seus comandados. Aos 19 anos, ele foi parado pela polícia e, por estar dirigindo sem qualquer documento, foi levado à delegacia. Lá confessou ter matado dezenas de bandidos. Foi preso em 1997 no presídio Aníbal Bruno, considerado um dos piores locais do país para se pagar a pena. Não demorou muito para que fosse julgado e sentenciado a 201 anos de prisão pela morte de 65 criminosos. No entanto, algumas testemunhas disseram que nem todas as vítimas de Elinho eram bandidos. Naquela ocasião, foi julgado também pelas mortes de Luiz Gonzaga Aquino, de 28 anos, e da garota Fabiana Cristina da Silva, de apenas 13 anos de idade. Porém, os 201 anos de cadeia não foram apenas devido a estes dois assassinatos, mas produto da soma de vários outros crimes que havia confessado. Quando sua prisão chegou ao conhecimento público por meio da mídia, a população que conhecia e sabia dos seus atos fez um abaixo-assinado com mais de 3.000 assinaturas, pedindo sua liberdade. Até carros de som rodaram pela comunidade, pedindo aos moradores colaborarem no pedido de soltura do rapaz que tanto os ajudou naqueles anos. Claro que na prisão ele não foi nem era bem quisto pelos internos. Afinal, Elinho era matador de criminosos e lá o que não faltavam eram pessoas que também pagavam pelos crimes que cometeram. Numa de suas entrevistas, Elinho teria dito que não havia um presidiário sequer que o defendesse ou gostasse dele. Se alguém na cadeia dissesse o contrário disso, estaria mentindo, segundo ele mesmo confirmou. Assassino frio e cínico para alguns, justiceiro para outros, o que importa é que o Pequeno Príncipe se encontrava em uma situação de alto risco para ele mesmo dentro do presídio. Lá havia 3 alternativas para ele: matar mais, ser morto ou cometer suicídio. De fato, chegou a comentar em seu julgamento que se mataria dentro da prisão. Ato este que sabemos não aconteceu. Naquela época, a Comissão de Direitos Humanos não tinha voz ativa como tem nos dias de hoje, principalmente quando o tópico era o respeito de presidiários. É como aquela icônica frase: o que acontece em Vegas, fica em Vegas. E era justamente isso que prevalecia dentro de boa parte dos presídios. Aliás, alguns presídios ainda são tampões de túmulos. Não é raro surgir lá dentro uma rebelião que resulte em mortes de um ou mais internos, geralmente mortos pelos próprios colegas, se é que podemos rotulá-los assim, não é? As pequenas rebeliões, no entanto, não são postas na mídia, então a população não sabe o que realmente acontece na parte de dentro daqueles muros enormes. Já rebeliões maiores vêm a público imediatamente, e é quando muitos de nós nos colocamos no lugar de juízes, às vezes até desejando que tudo aquilo pegue fogo e não sobre ninguém para contar a história. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. Acima de nossas vontades, há leis que determinam o que podemos ou não fazer, ou dizer. E somente por meio delas é que cabem os julgamentos corretos. O fato é que em 2001, durante o horário de visitas, 3 detentos se aproximaram de Hélio e, armados com estiletes produzidos por eles mesmos, o feriram nos braços e no pescoço. Isso desencadeou uma rebelião no presídio Aníbal Bruno, provocando uma histeria e correria geral, o que precisou da intervenção dos batalhões da polícia pernambucana. Segundo relatos,
O corpo de Hélio ficou exposto por horas na porta do presídio, até ser levado para um hospital, mas já chegou lá praticamente sem vida. Os criminosos estavam em êxtase, já que um dos seus maiores algozes estava agora morto. Hélio José Muniz Filho, Pequeno Príncipe, o Elinho Justiceiro, morreu aos 24 anos de idade, fim este que ele mesmo havia previsto anos antes. A história de Hélio foi contada em um documentário, O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, realizado em 2000 por Paulo Caldas e Marcelo Luna, tendo o jovem justiceiro como personagem central. E você, o que achou da história do Elinho? E na sua opinião, quem mata bandidos é um herói ou é só mais um bandido? Fazer justiça com as próprias mãos é a coisa certa a se fazer quando a vítima é um bandido? Deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!